Fala galera, fazer aqui a abertura do bloco 3, espero que você já tenha assistido os vídeos referentes ao bloco 1 e ao bloco 2 também. Então esse vídeo agora a gente vai finalizar o simulado. Se você ainda não fez o download do seu caderno de questões, vá aqui ó, na descrição do vídeo aqui no YouTube. Você tem um link, você clica nesse link, você vai ser levado para dentro do site da Loja do Concurseiro e lá você vai conseguir fazer o download desse caderno de questões, das 120 questões, dos 120 itens, todos eles, claro, estilo CESP, tá? Faz um download, não deixa de fazer o download, assiste os vídeos 1 e 2, bloco 1 e bloco 2, se já assistiu, parabéns. Depois, deixa teu comentário, diz qual foi o teu percentual de acertos, diz de onde você é, comenta, faz sugestão, faz crítica, a gente quer crescer junto contigo. Esse simulado já está altamente falado nas redes sociais pelos alunos de todo o Brasil. Vem você também fazer parte, adquira o nosso super combo, adquira o nosso pacote de simulados, caso você não tenha condições de adquirir o super combo, mas vem fazer parte da família Loja do Concurseiro. Valeu? Fica com Deus, bom bloco 3 e até a próxima. Valeu! Olá amiga concurseira, amigo concurseiro, estamos de volta na Loja do Concurseiro para fazer os comentários do primeiro simulado para a galera que está se preparando para o concurso da PRF. Eu sou o professor Cleverton Cunha e vou comentar agora as questões de direito administrativo. Vamos nessa então, pessoal? Olha só, o item de número 91 do teu simulado diz assim: nas licitações cujo valor estimado é igual ou superior a 100 vezes o valor limite para a concorrência, é obrigatória a realização de audiências públicas. Essa parte na verdade, é parte integrante da fase interna da licitação. Nós temos a obrigatoriedade realmente de licitações públicas quando o valor estimado de uma licitação isolada ou de licitações simultâneas ou sucessivas chega a ser superior a 100 vezes o valor limite da concorrência, que é acima de 3.300.000, né? Então, superior a 100 vezes 3.300.000. O problema é que o item está dizendo o quê? Que a audiência é obrigatória quando o valor estimado é igual ou superior. Não é igual, é quando ele é superior a 100 vezes 3.300.000. Portanto, este item está errado. Errado, equivocado. É superior, não igual ou superior. Tá? O item 92 diz assim: em se tratando do exercício do poder de polícia por empresa pública e sociedade de economia mista, é permitido o exercício de fiscalização e a aplicação de sanções em atividades particulares. Olha só, gente, o exercício do poder de polícia no quesito sanção só pode ser executado por pessoa jurídica de direito público, ou os entes federativos, ou eventualmente uma autarquia. Sociedade de economia mista, assim como a empresa pública, podem exercer atividades do poder de polícia, mas exercem atividades do poder de polícia no tocante às fases ou ações de fiscalização e consentimento. Não podem, portanto, executar atividades no âmbito, da sanção. Pessoa jurídica de direito privado não pode sancionar particular exercendo o poder de polícia. Portanto, esse item está errado. Item 92, errado. Certo? O item 93 diz: para o exercício de atividades administrativas típicas, a União, com o objetivo de imprimir mais eficiência a determinado serviço, resolve criar uma autarquia para sua execução. Nesse caso, observa-se o uso da descentralização administrativa por outorga legal. Se ele está falando da criação de uma autarquia, é descentralização administrativa, porque retira a atividade do ente federativo e repassa para uma outra pessoa. E como ele está falando de uma autarquia, que é a administração indireta, a espécie de descentralização é por outorga legal, também conhecida como descentralização de serviços ou descentralização técnica. Corretinho, então, esse item. Alguma entidade da administração indireta, a administração descentralizada. A administração indireta é a descentralização por outorga. Perfeito. Se fosse ao particular, seria descentralização por delegação ou colaboração. Ok? Então, 93, certinho aqui.
E a 94 diz assim: o atributo dos atos administrativos que permite sua imediata operação denomina-se presunção de legitimidade. Perfeito, pessoal. Por conta da presunção de legitimidade, os atos administrativos, assim que emitidos, editados, podem gerar os efeitos para os quais eles foram pensados, porque não há necessidade de uma comprovação posterior para que eles sejam colocados em operação. Então, como todos são presumidamente conforme a lei, presumidamente legítimos, publica-se ou edita-se o ato e ele gera os seus efeitos, se for o caso, né, só a partir da sua criação. Então, item 94, certíssimo aqui no teu simulado. Tranquilo, beleza? Fechou aí, não fechou? Se não fechou na prova, vai fechar tudo com certeza. Um grande abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima. Saudações, concurseiros. Eu sou o professor Silvio Caminha e nós vamos bater aqui um papo sobre a parte de Direito Administrativo, conteúdo programático da Polícia Rodoviária Federal, especificamente a Lei 8112 de 90, a lei que dispõe do regime jurídico único dos servidores públicos civis, portanto aí da União. Então, esse nosso primeiro simulado, nós vamos, no caso aqui, abordar aqui os seguintes, portanto aí, né, itens sobre o assunto da nossa lei. Primeiramente, você tem o item 95. Sérgio, após aprovação em concurso público e 4 anos de espera, foi nomeado para o cargo de agente administrativo em determinado órgão federal. Com 32 meses de efetivo exercício, então, nomeou, tomou posse, entrou em exercício. E aí, o que determina a legislação? 3 anos de estágio probatório e 3 anos para aquisição da estabilidade. Então, o Sérgio aqui, com 32 meses, então ainda não tem 3 anos, de efetivo exercício, houve uma reforma administrativa e o referido cargo foi extinto. Então, extinção do cargo. O que vai acontecer? Se o servidor necessariamente for estável, ele vai para disponibilidade, recebendo, no caso, proporcional. Mas se ele ainda não for estável, ele vai ser exonerado. Então, o cargo foi extinto. Nessa situação, Sérgio será posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que seja aproveitado em outro cargo cujas atribuições e vencimentos sejam compatíveis com os do cargo anteriormente ocupado. Então, isso está errado. Estaria certo se o Sérgio já houvesse adquirido a estabilidade, mas ele ainda não tem tempo para isso. É a partir do momento que ele completar 3 anos e ele tem 32 meses de exercício. Então, ele não vai ser colocado em disponibilidade. Então, nesse caso, o Sérgio vai para fora. Disponibilidade, artigo 30 e 31 da nossa lei. Então, o item 95 está errado. Próximo item, item 96. A nomeação para o cargo comissionado que estiver vago deve ser realizada mediante precedência de processo seletivo interno. Não. Nesse caso, artigo 9º, existem 2 formas de nomeação. Cargos efetivos, que o artigo 10 diz que obrigatoriamente a precedência de concurso público de provas ou provas e títulos. E os comissionados, livre nomeação, livre exoneração. Não existe esse processo seletivo. Artigos 9º e 10 da nossa lei. Então, o item de número 96 está errado. Próximo item, item 97. O prazo de efetivo exercício após a posse dependerá de acordos entre o servidor e a chefia do órgão onde desempenhará suas funções. Está errado também. Você tem artigo 15,
parágrafo 1º, da posse para o exercício, você vai ter um prazo de 15 dias. Então, não é uma discricionariedade, não depende de acordos, não é conveniência para a administração. Então, 15 dias a partir da data da posse. Está errado necessariamente o item 97, é o artigo, portanto, aí 15, parágrafo 1º da nossa lei. Correto? Então, esse foi o nosso primeiro simulado. Até o próximo, se Deus quiser. E, portanto, aí, obrigado. Olá, amigos da Loja do Concurseiro, tudo bom? Eu, João Paulino, aqui com vocês no nosso primeiro simulado para vocês que estão fazendo a preparação para o concurso da PRF. Vamos então às questões de direito constitucional do nosso simulado 1. Item 98, questão 98. As manifestações populares nas vias públicas, sob a forma de passeatas, para expressar, por exemplo, protestos políticos ou defesa de direitos, têm, em tese, amparo em algumas normas sobre direitos fundamentais acolhidas na Constituição Federal, dentre as quais a que prevê a liberdade de reunião, a qual deve ser exercida sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Este item está certíssimo. Estamos tratando aqui do direito de reunião, previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, além também do direito, a liberdade de reunião, o direito de reunião está sempre ligado ali à liberdade de expressão, Então, manifestações populares, vias públicas, sob a forma de passeatas, para expressar, por exemplo, protestos políticos, defesa de direitos, tem algumas normas acolhidas na Constituição, prevê a liberdade de reunião, a qual deve ser exercida sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Então, corretíssimo, dentro dos termos do inciso 16 do artigo 5º. Ok? Questão 99. Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível mesmo aos herdeiros, completamente errado. Aqui eu tenho um item errado. Por quê? Porque o direito autoral, o direito autoral previsto lá no artigo 5º, o inciso 27, o direito pertence ao autor, o direito de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, é um direito personalíssimo, porque o direito autoral pertence ao autor, porém é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. De acordo com a Constituição, ela afirma pelo tempo que a lei fixar. E aí a lei estabelece o prazo de quantos anos esse direito autoral vai ficar nas mãos dos herdeiros até que ele caia em domínio público. Então, questão 99, item 99, errado. Questão 100. Com relação aos direitos e às garantias individuais, o direito à inviolabilidade do domicílio alcança os quartos de hotéis
e os compartimentos privados onde alguém exerce atividade profissional também está correto. Muito cobrado em prova, principalmente pelo CESP, principalmente concursos da área policial, da carreira policial. Estamos tratando aqui do princípio da inviolabilidade da casa. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E aí, quem define o que é casa, quem regulamenta um pouquinho o alcance, né, do termo casa, domicílio, é o artigo 150 do Código Penal. Então, ele define lá o que é inviolável. E nessa definição do artigo 150 do Código Penal, entram também os quartos de hotéis, né? E entram também os compartimentos privados onde alguém exerce atividade profissional. É o escritório, né, do contador, é o consultório do dentista, é a cozinha de um restaurante, de um estabelecimento, né? Então, vejam que quando a gente fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, a gente não se refere apenas à residência dele, né? Se eu cheguei num hotel, fiz o check-in, fui para o quarto, coloquei minhas coisas naquele quarto, aquele quarto é inviolável. Ou o local particular, o compartimento privado, né, não aberto ao público, onde alguém exerce atividade profissional. Então, corretíssimo o item 100, ok? Questão 101. Sobre segurança pública, considerando o texto constitucional vigente no país, ressalvadas as competências da União, cabe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Aqui está errado. Esse finalzinho aqui, ele deixou a questão errada. Por quê? Considerando o texto constitucional vigente, ressalvadas as competências da União, e aqui vai caber a Polícia Federal, cabe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária, ok? O que é a polícia judiciária? É a polícia que dá o apoio, dá a base para o judiciário processar o indivíduo. Então, é a polícia que investiga, é a polícia que apura, é a polícia que dá os elementos para que o judiciário possa processar o indivíduo. É a polícia que cumpre as ordens do judiciário. Tudo isso está inserido no conceito de polícia judiciária. E, além disso, é ela quem apura as infrações penais. É a Polícia Civil. Exceto as militares, é o que diz o artigo 144 da Constituição, que se refere à segurança pública. As investigações de infrações penais militares serão feitas pela Polícia Militar. Ok? Então, a questão 101, o item 101 está errado. Ok? Questão 102. Ainda sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, é correto afirmar que a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, mas estão subordinados ao governador do Distrito Federal. Certíssimo. Isso aqui é bem interessante, isso aqui é muito interessante, né? Por quê? Estamos falando lá em matéria ainda de defesa do Estado e das instituições democráticas, e o Distrito Federal ele tem essa característica, né? O Distrito Federal ele é um híbrido, ele é um pouco Estado, um pouco município, ele acaba acumulando algumas competências, tanto de Estado como também de município. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, aqui ó, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
os três são organizados e mantidos pela União. Então vejam aqui uma peculiaridade, porque normalmente a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de um estado é organizado e mantido por aquele estado. E eles são subordinados ao governador daquele estado. Aqui não. Aqui eu tenho a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar organizados e mantidos pela União, não pelo próprio Distrito Federal, pela União, ok? Porém, essas três forças são subordinadas operacionalmente ao governador do Distrito Federal. Então nós temos aqui uma peculiaridade bem interessante estabelecida pela Constituição. É um ente federativo que os mantém e organiza, mas eles são subordinados ao ente federativo ao qual eles pertencem. Então, a questão 102, o item 102, corretíssimo. Fiquem de olho nessa informação aqui, tá bom? Queridos, por enquanto, eram esses os itens que a gente queria trazer aqui para vocês a nível de direito constitucional. Muito obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês. E nós, nessa parceria aqui, muito bacana com a Loja do Concurseiro, na Missão Aprovação PRF, estamos inteiramente à disposição de vocês. Vamos lá, foco, garra, vamos para cima, Missão PRF, Loja do Concurseiro, Missão Aprovação. Tchau, bons estudos! Olá, meus queridos alunos, em especial aqueles que irão fazer o concurso da PRF. Hoje estamos aqui para corrigir o nosso simulado de número 1 de Direito Penal. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Ximenes, faca na caveira. E junto, então, vamos relembrar aí a matéria que vocês já assistiram e vamos colocar em prática todo o conhecimento que vocês têm nas questões que eu separei para o simulado. A questão de número 103 do teu simulado diz o seguinte: Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficava sobre a posse delas, 3. Planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte. Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item que se segue, com fundamentos na legislação pertinente. Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Presta bem atenção na questão, senhores, que como ela é muito extensa, às vezes o aluno se perde nisso aí. Mas olha para cá. Luna e Vera eram vendedoras. E olha o que ele diz bem aqui, ó, que essas peças ficavam sobre a posse delas. Essas peças ficavam sobre a posse dela. Se ela tem a posse da coisa, pega a coisa e leva, eu não posso estar diante jamais de um crime de furto, porque o verbo do tipo, no delito de furto do artigo 155, é subtrair. Ou seja, a pessoa não tem a posse, ela subtrai para adquirir esta posse. Logo, as nossas colegas Luna e Vera irão responder por apropriação indébita e não pelo delito de furto, como menciona esta questão. Assim sendo, a nossa alternativa está errada. 104. A novatio legis in melio só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença, pois somente o juiz ou tribunal processante poderá reconhecê-la e aplicá-la. Bem, professor, o que é essa tal de novatio legis in melio? É uma nova lei melhor. Senhores, presta bem atenção para cá. Você sabe, inclusive, do direito constitucional, vem lá do artigo 5º, o seguinte, que a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo em benefício ao réu.
Logo, uma novatio legius in medio é uma nova lei melhor. Então imagina que alguém praticou um crime agora, cuja pena máxima são 10 anos. Depois de condenado, transitado e julgado, não me interessa, surge uma lei nova, dizendo que aquele crime agora são apenas 5 anos a máxima. Nesse caso, a lei tem que retroagir para beneficiar aquele réu, porque foi uma novatio legius in medio, ok? Retroage. Mas, professor, só pode ser antes do trânsito em julgado? Negativo. Pode ser após o trânsito em julgado. Porque, neste caso, sabe o que acontece? Quem vai ficar responsável por refazer os cálculos e reaplicar a sanção será o juiz da execução. Então, quando ele fala que somente, você já fica logo com o pé atrás. Somente o juiz ou o tribunal processante? Não, pessoal, o juízo da execução, quando acontecem esses casos e já foi executado a pena, é ele que vai fazer aí a alteração. Logo, a alternativa está errada. 105. João e Manuel, penalmente imputável, pode receber pena, decidiram matar Francisco, sem que um soubesse a intenção do outro. João e Manuel se posicionaram de tocaia e concomitantemente atiraram na direção da vítima, que veio a falecer em decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente Francisco. Nessa situação, João e Manuel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada. Senhores, eu estou aqui diante daquela situação de autoria colateral, onde um autor não sabe do outro, porque se soubesse seria concurso de pessoas. Um se posiciona de um lado da rua, outro se posiciona de outro. Quando a vítima vem passando, ambos efetuam o disparo ao mesmo tempo. Nessa situação, se for possível detectar de que arma saiu o tiro que matou a vítima, um responde por homicídio e outro por tentativa. Todavia, se não foi possível, que é o caso da autoria colateral, depois fica a questão da autoria incerta. Quando não foi possível, na autoria colateral, saber de onde o disparo saiu, o que matou a vítima, eu tenho a autoria incerta. Quando eu tiver autoria incerta, para que eu não possa prejudicar com a sanção mais grave aquele que não acertou a vítima, eu imputo aos dois a tentativa de homicídio. Mas, professor, isso é muito injusto. Isso é muito injusto. A vítima morreu. Beleza, ela morreu. Mas lembre que no direito penal eu não posso imputar um crime mais grave para aquele que não o praticou. Não posso fazer isso. Logo, diz que então ambos responderão por tentativa. A questão está correta. 106. Considere a seguinte situação hipotética. Júlio, com a intenção de matar Maria, disparou de revólver em sua direção. Tiros de revólver. Socorrida, Maria foi conduzida com vida de ambulância ao hospital. Entretanto, no trajeto, o veículo foi abarroado pelo caminhão de José, que ultrapassaram um sinal vermelho, tendo a Maria falecida em razão do acidente. Nessa situação, Júlio responderá por tentativa de homicídio e José por homicídio culposo. Aqui ele quer saber daquela superveniência que vocês encontram lá no artigo 13. Senhores, quando o resultado é dado, né, e tem uma quebra desse condão, ou seja, traduzindo isso para vocês, quando por si só aquela ação causou o resultado, aquele que praticou os atos anteriores é imputado só o que ele praticou. Então imagina o seguinte, eu efetuei um disparo em alguém, e essa pessoa morreu na sala de cirurgia devido à operação pelo disparo. Respondo pelo homicídio consumado. Todavia, efetua um disparo a alguém e essa pessoa morre porque o hospital pegou fogo, morre do fogo, do incêndio. Então, senhores, não foi o tiro a razão da retirada da sua vida, e sim o fogo. Logo, né, eu tenho que, pela teoria da equivalência, que é adotada pelo Código Penal, dizer, então aquele que atirou responderá somente pela tentativa, porque não foi o tiro dele que de fato levou à morte daquela pessoa. Assim que vocês devem sempre analisar, toda vez que é cortado esse cordão
entre a conduta e o resultado, esse cordão chamado nexo causal, eu quebro ele, então eu posso imputar àquele cara somente o que ele praticou. Nesse caso, a tentativa de homicídio. E esse cidadão, José, por ter ultrapassado o sinal vermelho, logicamente não teve a intenção de matar, mas ultrapassou, foi imprudente, negligente ou imperito, responderá pelo homicídio na modalidade culposa do crime. Logo, a alternativa também está correta. Beleza? Um agente de segurança prisional tem acesso aos alimentos pertencentes a uma empresa privada que mantém contrato com a Secretaria de Segurança Pública para fornecimento de café da manhã, almoço e janta para os presos e agentes. No horário noturno, o agente utiliza tais alimentos para um lanche, mesmo não existindo programação para tal refeição naquele horário. Tendo em vista esta assertiva, é correto afirmar que a situação descrita não constitui crime, pessoal. Se ele tem a posse dos alimentos e se ele pega os alimentos sem que seja autorizada, ele consome os alimentos, ele está então ali se apropriando daquilo que não é dele, que é da administração pública. Logo, esse cidadão está cometendo o delito de peculato, né? O delito de peculato. O detalhe interessante é que, professor, mas no crime de peculato, nesse caso, não iria caber princípio de significância? Bem, na questão isso não vem ao caso, mas só para complementar e vocês já lembrarem, para o STJ não cabe princípio da insignificância no delito de peculato e nenhum que é contra a administração pública praticado pelo servidor público. Para o STF, ele já diz que cabe sim esse princípio da insignificância. Tranquilo isso? Beleza? Então aqui a questão está errada porque constitui crime sim e é um delito de peculato. Bem, espero que tenham todos gostado da explicação, relembrado aí o conteúdo, acertado principalmente, e vamos torcer que caia uma questão muito parecida com essas e vocês acertem com tranquilidade e consigam a tão almejada aprovação. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, professor Ximenes, faca na cabeça. Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil, em especial aqueles que irão fazer o concurso da PRF. Hoje estamos aqui para fazer o nosso simulado de número 1. E hoje o simulado vai tratar sobre a legislação especial criminal que veio aí no edital dos senhores. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Ximenes, faca na caveira. E junto aqui vamos corrigir as questões do teu simulado e relembrar, obviamente, tudo aquilo que vocês já aprenderam com o professor mais faca na caveira do Brasil, que foi lá nas aulas de matéria. Sem mais delongas, vamos para a nossa questão de número 108, que é a questão aí que está no material de vocês. Diz o seguinte: o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas, diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multas. Pesado, né? Esse é o famoso crime de tráfico de drogas. E olha só, analisando o dispositivo acima, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal em branco do tipo homogênea. Então vamos lá. O que é uma norma penal? Viram comigo isso lá logo no artigo 1º do Código Penal, mas vamos relembrar aqui na legislação especial. Norma penal em branco, melhor dizendo, que é uma norma penal em branco, porque norma penal é só a lei penal. O que é uma norma penal em branco? É aquela que precisa de um complemento. Eu não tenho como aplicar aquela sanção se eu não tiver um complemento. O exemplo clássico é a lei de drogas.
Ele diz que é proibido drogas. E eu pergunto, vender drogas, o que são drogas? Quais são as substâncias que o Brasil considera como drogas? Aí eu vou atrás desta resposta em uma portaria da Anvisa. Lá nesta portaria, né, é que eu vou atrás de saber quais são os produtos que são considerados drogas no Brasil. Pronto, sabendo disso, eu vou aplicar àquele indivíduo a penalidade caso ele seja encontrado praticando qualquer um desses verbos do tipo. Só que aí ele foi mais além. Ele disse norma penal em branco homogênea. E professor, quais são os tipos de norma penal em branco? São dois. Eu tenho a homogênea e eu tenho a heterogênea. Norma penal em branca homogênea é aquela que vai buscar um complemento em uma norma de mesma hierarquia, lei e lei, por exemplo. Já a norma penal em branco padrão é a heterogênea, é aquela que vai buscar onde? Dentro de outra de hierarquia diferente, lei e portaria, por exemplo, que é o caso da nossa lei de drogas. É uma norma penal em branco do tipo heterogênea. E ainda posso te dizer mais. Dentro das normas penais em branco homogênea, eu tenho a homovitelina, que é aquela que o complemento está dentro da mesma lei. Ou seja, vou te dar um exemplo. Código Penal. Lá no artigo 312 fala sobre o peculiar. Diz, olha, apropriar-se o funcionário público. Aí eu te pergunto, quem é considerado funcionário público para efeitos penais? A resposta disso está no próprio Código Penal, lá no artigo 327. Então, o complemento está dentro exatamente da mesma lei. Isso é norma penal em branca, homogênea, homovitelina. E a heterovitelina, professor? Homogênea heterovitelina é aquela que vai procurar dentro de um outro código, mas de mesma hierarquia. Por exemplo, um crime do Código Penal, onde eu vou buscar o conceito no Código Civil. É um outro código, mas de mesma hierarquia. Beleza? Então, nesse caso, a lei de drogas é uma norma penal em branco do tipo heterogênea, porque o seu complemento está em uma portaria. Logo, a alternativa está errada. Marque aí no simulado de vocês. 109. Lucas, delegado de polícia de determinado estado da federação, em dia de folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito. Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma de fogo e executou um disparo para o alto. Imediatamente, Lucas foi abordado por autoridade policial que estava próxima ao local onde ocorrera o fato. Nessa situação hipotética, a conduta de Lucas poderá ser enquadrada como crime, com possibilidade de aumento de pena, devido ao fato dele ser delegado de polícia. Senhores, você sabe que o porte de arma de fogo, em regra, é proibida no território nacional. Todavia, existem profissões que, devido à periculosidade e à atividade profissional, ela já lhe dá o direito de portar arma. Uma delas são as polícias, federal, rodoviária federal, militar, civil. Todavia, senhores, se esses integrantes que têm direito ao teu porte de arma praticam um crime de disparo de arma de fogo, obviamente que a pena dele tem que ser maior, porque a ele foi dada uma prerrogativa que talvez muito queira e não consegue, que é ter o porte de arma. Assim sendo, o disparo de arma de fogo em via pública, em suas adjacências ou em direção a elas, só vai deixar de ser crime se tiver um justo motivo. Você está em legítima defesa para assustar o cara, legítima defesa de terceiro, estado de necessidade, aí você pode efetuar o disparo. Fora isso, se não tiver motivo,
pratica crime e pelo fato de ser alguém que tem o porte de arma como garantia pela profissão que desempenha, a pena é aumentada segundo previsão do Estatuto do Desarmamento. Então, tomem cuidado com esse tipo de questão, a questão está certinha, sem maiores problemas. 110. Eventual ato de delegado da PF de impedir advogado de assistir seu cliente em interrogatório configuraria crime de abuso de autoridade. Vocês sabem que a lei de abuso de autoridade pode atingir 3 esferas: a penal, a administrativa e a civil. Muito bem, sabendo disso, eu pergunto, caso um delegado impeça o advogado de exercer a sua profissão, o direito que ele tem de defender o seu cliente, ele pratica o crime ou não? Claro que pratica o crime de abuso de autoridade, porque dentre as condutas do abuso de autoridade está uma que diz que é impedir o exercício de atividade profissional. Assim que funciona o abuso de autoridade. Ok? Certinho a questão. Vamos para 111. Acerca do tráfico ilícito de entorpecente, de ações de prevenção e repreensão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade, de delitos previstos na lei de tortura, julgue os itens que se seguem. Lembrando, senhores, que a tortura, o tráfico e o terrorismo são crimes equiparados aos crimes hediondos. Não são hediondos, são equiparados. Têm os mesmos rigores dos crimes hediondos, beleza? Continuando. Situação hipotética. Um cidadão penalmente imputável, ou seja, que pode sofrer a sanção penal, com emprego de extrema violência, submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima. Assertiva. Nessa situação, é incabível o enquadramento da conduta do autor do crime de tortura, em razão da discriminação que motivou a violência. Perfeito. É incabível, não tem o que se falar de tortura, se o que motivou foi somente a discriminação pela orientação sexual. Porque lá na lei de tortura, o que está descrito é caso fosse racial ou religiosa. Orientação sexual não está descrita no tipo penal, por isso, de fato, é incabível se falar de tortura. A questão está certinha. 112. Mévio de Miranda, advogado, ao solicitar os autos do processo judicial que se encontrava em uma vara de justiça do Estado, envolvendo o cliente seu, para fins de tirar fotocópias, teve o seu pleito condicionado à representação e retenção de sua carteira profissional, enquanto estivesse na posse dos autos, como garantia, conforme foi informado pelo funcionário que realizava o atendimento ao público. À luz da legislação pertinente, é correto afirmar que a conduta do servidor público, a exigência contraria o disposto na legislação específica, pois ainda que o documento de identidade seja indispensável para o atendimento à demanda do advogado, a lei prescreve que, para o caso em tela, os dados do interessado devem ser colhidos e anotados no ato, sendo devolvido o documento imediatamente ao profissional. Perfeito! Senhores, não pode reter documento, só em casos em que a lei autoriza e no máximo por 5 dias, passando disso só com ordem judicial. Em regra, não se pode reter documento para esses fins. Tem que anotar ou tirar cópia, fazer o que quiser e devolver o documento imediatamente para a pessoa. Logo, a questão está certinha, muito tranquilamente. Bem, espero que tenham acertado as questões do teu simulado, porque já assistiram às aulas.
Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Professor Ximenes, faca na caveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou Valnei Oliveira, sou professor e advogado, professor na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Estamos aqui para corrigir o simulado 1 para você sobre o tema Direito Processual Penal. Nunca esqueça, seremos instrumento de aprovação e classificação na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Sem mais delongas, vamos para a questão de número 113. Vamos analisar uma questão aí baseada na banca CESP. Diz assim a questão: a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Certo ou errado? Está o quê? Muita calma nesta hora. Lembrando que, só para a gente fazer, para que nós possamos fazer um breve resumo, lembra quando eu trato de inquérito policial, lembra que nós temos aí o inquérito policial, tem a questão da ação penal, e quando fala do tema ação penal, nós temos aí em regra, dois titulares da ação penal. O Ministério Público na ação penal pública condicionada e na incondicionada, e o querelante ou o ofendido. E a grande questão é que ela trata o seguinte: se o Ministério Público, na fase investigatória criminal, se ele estiver aí participando, vai causar o impedimento ou mesmo a suspensão no oferecimento da denúncia? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque para pensar, qual é o objetivo do inquérito policial? O inquérito policial, ele vem subsidiar, ou seja, ele vem fortalecer, ele vem colaborar para a busca de indícios de autoria e materialidade da infração penal para ajudar o Ministério Público para que ele faça a denúncia. Então, o fato dele participar, do membro do Ministério Público participar na fase investigatória, em nada impede deste membro fazer a denúncia, que é a peça processual, a ação penal nesse contexto. Então, está errada a questão de número 113. Baseado na súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça. Muita atenção, muita cautela, que a banca CESP, ela gosta muito da jurisprudência, tá? Principalmente nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça e também nas súmulas do Supremo Tribunal Federal. E a súmula 234 do STJ diz: a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia. Perfeito? Gravar essa informação? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão 114, diz assim: apesar do inquérito policial possuir natureza administrativa e pré-processual, o exercício do contraditório deve ser garantido por tratar-se de direito fundamental. Certo ou errado? Responda daí que eu ouço daqui. Não, se é errado não. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Muita calma nesta hora. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Sei que a imagem não contribui, mas faça o esforço e olhe para mim. Vou até me aproximar da câmera para falar para você. Atenção. A banca CESP, ela tem muito disso. De quê? De iniciar a redação de forma correta e lá no finalzinho ela traz uma redação de forma incorreta. E aí, vamos analisar pausadamente essa situação aqui. Quando ele fala, apesar do inquérito policial possuir natureza administrativa e pré-processual. Perfeito. Não tenha dúvida, perfeito em dizer que o inquérito policial tem natureza administrativa e pré-processual. Pré-processual por quê? Porque é antes do processo, é antes da ação penal. Só que no inquérito policial não é garantido o contraditório. Nunca esqueça desse detalhe, tá? Por quê? Porque a Constituição, ela garante o quê? Que existe o contraditório no processo administrativo e no processo judicial. Só que nós estamos tratando aqui de procedimento. O inquérito policial não é um processo.
Ele é um procedimento administrativo. Por esta razão, ele tem a natureza inquisitorial, ou seja, não é garantido o contraditório. Tá? Então está errada a questão 114. A questão 115 diz assim: quando a infração deixar vestígios, será prescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E aí, futuros servidores, certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Errado. Por quê? Muita atenção e muita calma nesta hora. Porque a palavra prescindível é uma palavra que veio direto do inferno para a terra. Por quê? Porque ela confunde muito a cabeça dos futuros servidores. Muita calma. Nunca esqueça do seguinte detalhe: macete do in-in. Olha o macete in-in. O que é, pessoal, macete do in-in? Imprescindível e indispensável. Imprescindível e dispensável. E como dizia o meu filho quando era pequeno, ao contrário, prescindível é dispensável. Então agora vamos mudar a redação, vamos trocar a palavra prescindível por dispensável, aí nós veremos que está errada essa assertiva. Quer ver? Vamos lá. Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Errado, futuros servidores. Por quê? Vamos raciocinar aqui. A infração deixou vestígios, isso, professor, deixou vestígios, então é indispensável, ou seja, é imprescindível o exame de corpo de delito se deixar vestígio, seja direto ou indireto, mas é imprescindível o exame de corpo de delito se deixar vestígios, tá? Então está errada a assertiva 115, a questão 115. Tá? A questão 116, esse tema é recorrente, a banca CESP gosta muito desse tema. Diz assim: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Perfeito, corretíssimo. É só você lembrar daquele detalhe, só você lembrar da seguinte situação. O promotor, o órgão do Ministério Público, o promotor, ele decide o quê? Que não existe indício de autoria e materialidade da infração penal e, nesta situação, ele vai requerer o arquivamento do inquérito policial ou mesmo de qualquer peça de informação. O juiz, ele considera improcedente as razões. E aí, olha só, o Ministério Público querendo arquivar, o juiz entendendo que não. Será que eles vão sair para o tatame? Não, lógico que não. O que a lei diz? O Código de Processo Penal diz que o juiz vai enviar para quem? Para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral. E o Procurador-Geral, ele terá 3 possibilidades. Ele pode, ele mesmo, se assim o quiser, oferecer a denúncia, ele pode designar outro órgão do Ministério Público, outro promotor, né, para oferecer a denúncia, ou procurador, ou ele insistirá no pedido de arquivamento. E se ele insistir no pedido de arquivamento, então o juiz estará obrigado a atender. Então está perfeito esse artigo, essa questão 116, segundo preconiza o artigo 28 do Código de Processo Penal. Leia e releia esse artigo, que ele é recorrente nas questões da banca CESP. Vamos para a questão agora de número 117. Diz assim: qualquer do povo deverá, e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado
em flagrante delito. Certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Errada. Por que, professor, que essa assertiva está errada? Porque, mais uma vez, como diria o meu filho quando era pequeno, é o contrário. Por quê, professor? Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, recapitulando, aqui estamos diante do flagrante delito facultativo, né? Qualquer do povo poderá, né? Você que é do povo não é obrigado a realizar o flagrante delito. Todavia, entretanto, os agentes deverão, né, realizar o flagrante delito. Muito bem. Está preconizado no artigo 301 do Código de Processo Penal. Ó, qualquer do povo poderá, aqui sim está correto, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Perfeito? Vamos lá, continuando. Futuros servidores da Polícia Rodoviária Federal, finalizamos essa questão, né? Entre no nosso site www.loteconcurseiro.com.br e aguardamos vocês na loja do concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou Valnei Oliveira, sou advogado e professor na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Estamos aqui para fazer o simulado 1, Direitos Humanos e Cidadania. Sem mais delongas, vamos começar na questão de número 118. Direitos fundamentais são direitos dos cidadãos, constitucionalmente protegidos, positivados em determinada ordem jurídica, deve constar no texto constitucional. E direitos humanos são direitos positivados em tratados internacionais protegidos no âmbito do direito internacional. Certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Perfeita. Nunca esqueça dessa ideia, futuros servidores em todo o Brasil. Falou em direitos fundamentais, nos reporta a ideia de que daqueles direitos que são positivados dentro de um ordenamento jurídico nacional, né? No caso aqui, como ele tratou no texto constitucional. Esse é o direito fundamental. E os direitos humanos são aqueles que estão no tratados e convenções a nível de direitos humanos, direito internacional. Lembrando que pode existir um direito humano que não seja fundamental e pode existir um direito fundamental que não seja o direito humano. Então, resumindo a ópera, apesar de possuírem praticamente o mesmo conteúdo, por exemplo, a liberdade. A liberdade é um direito fundamental, está preconizado na nossa Constituição Federal de 88 e também está, né, a nível dos direitos internacionais, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos. É um direito universal, porque é um direito humano, porque está a nível internacional, é um direito fundamental, porque está a nível constitucional, positivado a nível nacional. Perfeito? Entre outros exemplos de vida, liberdade e assim vai sucessivamente. Tá? Muito bem, correta a questão 118. 119, de acordo com o fundamento positivista dos direitos humanos, o fundamento dos direitos humanos está em normas anteriores e superiores ao direito estatal posto, decorrente de um conjunto de ideias de origem divina, a chamada Escola de Direito Natural de Razão Divina, ou fruto da razão humana, a chamada Escola de Direito Natural Moderna. Certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Errada. Por quê? Porque aqui não está tratando do fundamento positivista. Aqui está tratando do fundamento justnaturalista. Anote esse tópico que é forte para cair na sua prova. Lembre-se, quando falar como a questão tratou do justnaturalismo, esse fundamento ele está baseado, de acordo com o justnaturalismo, em normas anteriores e superiores ao direito do Estado estatal posto. E se for decorrente de ideia de origem divina, é o fundamento justnaturalista da Escola de Direito Natural de Razão Divina.
E se for pautado no fruto da razão humana, estaremos aqui diante, melhor falando, da Escola de Direito Natural Moderna, né, que trata do fruto da razão humana. E a questão, ela estava tratando do fundamento positivista. Por quê, professor? No fundamento positivista, de acordo com os que defendem, né, esse raciocínio aqui, essa fundamentação aqui, o direito e a justiça só existe através das normas positivadas. Se os direitos humanos estiverem escritos em textos legais, se estiverem escritos em textos legais para estes que defendem o fundamento positivista, é correto afirmar. Antes de serem positivados, são considerados apenas valores e juízos morais. Professor, qual é a correta? Não existe a correta. Nós temos que entender que todos têm os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. E a banca CESP vai pedir de acordo com a ideia, né, de cada um desses fundamentos. Então, você tem que estudar todos esses fundamentos aí. Vamos para a questão de número 120. Pela teoria da margem da apreciação, quando houver conflitos entre sistemas jurídicos nacionais e sistemas jurídicos internacionais, a Corte Internacional deve abster-se de solucionar a contenda, na medida em que os sistemas nacionais têm margem para melhor apreciar o caso concreto. Certo ou errado? Está o quê? Perfeito, tranquilo, maravilhosa essa redação. E olha, futuros servidores em todo o Brasil, atentem para essa teoria da margem da apreciação. Por quê? Também chamado margin of appreciation. Eu não sou muito bem de inglês, mas está aí, tá? E aí diz assim, a teoria da margem de apreciação é considerada pela doutrina especializada como um importante meio utilizado internacional de direitos humanos para quê? Para solucionar os conflitos existentes entre o sistema jurídico nacional e o sistema jurídico internacional. O sistema jurídico nacional, em conflito com o sistema jurídico internacional, aplica-se a teoria da margem da apreciação. Em outras palavras, essa teoria ela tem por base o quê? A subsidiariedade. O que significa ser subsidiário? Ou seja, a priori, o ordenamento nacional vai tratar do tema, tá? Então, da jurisdição internacional e se encontra ponderada pelo princípio da proporcionalidade. Assim, determinadas controvérsias correlatas a restrições estatais não devem ser solucionadas pelo juiz internacional. Lembra? Subsidiariedade. Subsidiariedade, ou seja, subsidiariedade. Exatamente. Subsidiariedade. Muito bem. Então, há um conflito entre o sistema jurídico nacional e internacional, pela teoria da margem da apreciação, fica pela margem ali o sistema jurídico internacional, ou seja, vai ser solucionada em regra no âmbito nacional. Tá? Então, determinadas controvérsias correlatas a restrições estatais não devem ser solucionadas pelo juiz internacional, mas sim debatidas e resolvidas no âmbito nacional, das comunidades nacionais, especialmente em razão da relevância dos fatores culturais internos ao caso concreto. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos continuar. Futuros servidores da Polícia Rodoviária Federal, finalizamos aqui as nossas questões, né, para esse simulado número 1. Eu sou Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Se você quiser, você pode aí se inscrever na loja do concurseiro, curso online que mais cresce do Brasil. Se inscreva no meu canal também do YouTube, Valnei Oliveira, Instagram, _ Valnei Oliveira, e vamos rumo à aprovação e classificação. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sinta-se abraçados por mim.